E nossa fé é sustentada no tripé das Sagradas Escrituras, da tradição e do magistério. E o Papa e os nossos bispos correspondem ao magistério da nossa igreja. Portanto, quando se ataca a maior liderança da Igreja Católica, ataca-se a igreja como um todo. O sentimento que envolveu os nossos padres da igreja, as lideranças da igreja, é realmente muito forte, com razão de ser. Porque ninguém merece ser chamado por um parlamentar de uma tribuna de vagabundo, de safado, seja lá do que for, desse tipo de nomenclatura. O que me traz a essa tribuna nessa tarde é um pronunciamento que foi promovido por um deputado da Assembleia Legislativa de São Paulo, chamado deputado Frederico Dávila. Ele fez um pronunciamento na última quinta-feira, dia 14, emitindo a sua opinião sobre uma série de questões nacionais, com toda a legitimidade como parlamentar, que tem o direito de emitir a sua opinião. Até que um certo momento do seu pronunciamento, ele, para discordar de uma manifestação feita por um arcebispo da Igreja Católica chamado Dom Orlando, durante a celebração do dia 12 de outubro, no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, ele se refere, faz o seu contraponto em relação à opinião do arcebispo, Dom Orlando, e começa a chamá-lo de vagabundo, de safado, e faz também uma referência à Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, e na sequência diz que também ela é submissa ao Papa Francisco, o qual também o chama de vagabundo. E depois pluraliza os bispos e os chama de safados, de canalhas, de pedófilos. Ou seja, uma fala completamente destemperada. Nada pode amparar esse tipo de manifestação da tribuna de uma Assembleia Legislativa. Nada pode justificar. E a esse deputado e a todos que acompanharam isso, que gerou uma comoção muito forte dentro da Igreja Católica, eu vou explicar o porquê, quero dizer muito claramente: o nosso Papa Francisco não é vagabundo. Nosso Papa Francisco é um servo de Deus. Nosso Papa Francisco é a maior liderança da nossa Igreja Católica. O nosso Papa Francisco é um chefe de Estado. Merece respeito. Os nossos bispos, e quando faz-se uma referência no plural, generaliza-se como foi feito e permite-se a inferência de que todos são aquilo que o parlamentar se referiu. E eu conheço vários arcebispos, e o nosso arcebispo de Cascavel, que veio a falecer, não era nada disso. Pelo contrário, um homem de Deus, que sempre mereceu o nosso respeito. E todos que estão acompanhando essa fala, lá das suas cidades, e conhecem os seus bispos, sabem que isso não confere com a verdade. Quem diria isso de Dom Peruso, aqui de Curitiba? Quem diria isso de Dom Sérgio, lá de Foz do Iguaçu? Quem diria isso de Dom Ricardo, que coordena hoje a pastoral familiar no Brasil? E tantos outros arcebispos que vivem uma vida buscando de fato a santidade e com muito grande pastoral comanda o povo. Então, uma fala que merece evidentemente a nossa reprovação, de maneira especial quando eu digo da igreja, por quê? Tem uma passagem da Sagrada Escritura em que Jesus pergunta a Pedro: quem dizem os homens que eu sou? Pedro responde a Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: Pedro, e eu declaro que tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E para nós, católicos, o Papa Francisco, os papas da história são a sucessão do nosso querido São Pedro. E os bispos são a sucessão dos apóstolos. E nossa fé é sustentada no tripé das Sagradas Escrituras, da tradição e do magistério. E o Papa e os nossos bispos correspondem ao magistério da nossa igreja. Portanto, quando se ataca a maior liderança da Igreja Católica, ataca-se a igreja como um todo. O sentimento que envolveu os nossos padres da igreja, as lideranças da igreja,
é realmente muito forte, com razão de ser. Porque ninguém merece ser chamado por um parlamentar de uma tribuna de vagabundo, de safado, de seja lá do que for, desse tipo de nomenclatura. Imagine se alguém, por discordar da opinião de um dos senhores parlamentares, para fazer o embate das ideias, começasse a nominá-lo com esse tipo de nomenclatura, de vagabundo, de safado, de nojento, enfim, de uma série de palavras que esse parlamentar utilizou. Então quero registrar o meu repúdio a essa fala. Creio que o deputado não tenha tido noção do que falava. Porque talvez, não sei como ele se identifica como no IBGE, quando alguém pergunta da sua religião. Se ele se identifica como católico, deve ser apenas um católico de IBGE, porque não deve conhecer a essência da fé católica, porque se conhecesse, saberia que jamais um católico vai chamar o Papa de vagabundo. Jamais. E mesmo que ele se identifique com uma outra religião, creio, deputado Artagão, que ele não deve pertencer à igreja adventista. Porque eu tenho certeza que na religião adventista não há orientação para um parlamentar se dirigir a um arcebispo, ao Papa da Igreja Católica, como vagabundo. Tenho certeza disso. Conheço muitos evangélicos e em qualquer igreja evangélica também não há esse tipo de entendimento, de tipo de tratamento para outras pessoas. Nem no espiritismo e nem mesmo os ateus, eles preservam pelo menos o significado da palavra do respeito e da educação. E mesmo que ele não se identifique com nenhum tipo de religião, nada justifica, porque para conviver em civilização, pelo menos a educação e o respeito devem prevalecer. Então registro a minha reprovação mais uma vez a essa fala desse parlamentar. Espero que ele reavalie os seus conceitos, os seus posicionamentos, que não se dirija mais aos bispos do Brasil, a padres e principalmente ao nosso Papa com esse tipo de comportamento. Eles não merecem e a Igreja Católica não merece essa falta de respeito. Obrigado, senhor presidente. Deputado Márcio, eu comungo com a sua fala. Eu li essa reportagem em relação à manifestação desse parlamentar no estado de São Paulo, na Assembleia Legislativa. Acho de uma medida inescrupulosa. Infelizmente, nós ainda temos alguns ateus que agem desta forma contra lideranças, né, da Igreja Católica e principalmente pelo nosso Papa, que é uma referência no mundo. Nós não podemos conceber isso e acredito que o evangélico não tem essa postura. Então, parabenizo pela sua fala.